Olá, muito boa noite para você que nos acompanha em mais um conteúdo de Olho no Campo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um programa. Que, inclusive, se você não fez ainda a sua inscrição, te convido a fazer a sua inscrição. Tá aqui embaixo o nosso endereço do YouTube do canal Pecuarista. Você vai poder acessar, conhecer e assistir os outros vídeos, as outras entrevistas do De Olho no Campo e tem muita coisa bacana para você conferir. Também quero aproveitar e pedir para que quando você estiver assistindo os nossos programas, deixe o seu comentário, interaja com a gente, é sempre muito bom receber a sua participação. Também quero te fazer um convite, se você ainda não conhece o canal Pecuarista, está aqui embaixo aparecendo também. Lá no nosso site você confere as principais notícias do dia que movimentam o setor, além de conteúdos exclusivos toda segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E também você vai conferir a agenda de eventos, os conteúdos do De Olho no Campo e muito mais. E você sabe que você também pode fazer a sua inscrição na nossa newsletter para receber o conteúdo do canal Pecuarista no seu e-mail, no conforto aí do seu e-mail e pode acessar de onde você estiver. Agora, se você é mais da rede social, te convido a conhecer e curtir e comentar também o nosso Instagram, o Instagram do canal Pecuarista. Tem vídeos exclusivos, tem reportagens exclusivas que nem sempre estão no canal Pecuarista, então tem um conteúdo diferenciado. Também te convido a conhecer o nosso Instagram. Então, como eu sempre digo, plataformas não faltam e a gente se encontra em uma delas. Eu conto com a sua interação. Bom, no nosso programa de hoje, nós não poderíamos deixar de repercutir Trump, a taxação que o presidente norte-americano colocou aos países. Vamos entender um pouco como isso está se refletindo nos mercados, como é que os mercados estão se reorganizando, né? E quem vai nos ajudar a entender esse momento é o nosso colunista do canal Pecuarista, jornalista, apresentador, Fabiano Reis. É com ele que eu converso, então você fica ligadinho, 30 segundos, tempo de rodar a vinheta e a gente já volta. De Olho no Campo. Oferecimento Natura Frig. Agora sim, de volta já com o nosso entrevistado aqui no nosso estúdio virtual, o meu querido amigo, nosso colunista, colaborador, apresentador do Agricultura BR no canal do Boi e também do Agremassa na Rede Massa FM, Fabiano Reis. Mais uma vez, seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, Melissa. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. É um prazer estar com vocês. Fabiano, vamos tentar entender o que está acontecendo com esse momento que o presidente norte-americano colocou taxa, suspendeu taxa. O mundo conseguiu se reorganizar? Qual que é o teu olhar sobre isso? O mundo não conseguiu se organizar, Melissa, e ele não vai se organizar enquanto houverem essas sobretaxações que foram impostas pelo governo de Donald Trump. O governo americano fez por entender que ele tinha desvantagens econômicas sobre a relação comercial com vários países. É uma ação do ponto de vista do fundamento econômico mercantilista. O Donald Trump é um mercantilista e que não combina muito com o partido dele, o republicano. Isso tem mais a ver com democratas. Os democratas normalmente eles taxam os Estados Unidos. E talvez a frase hoje do Departamento de Economia lá da China foi a que melhor define essa situação, esse cenário que nós estamos vendo. Eles escreveram assim no relatório: não fará mais sentido econômico e se tornará uma piada na história da economia mundial.
eles elevaram a taxa mais uma vez. Agora nós estamos com taxas de 125% para cada lado. E a China já avisou que não vai subir mais, porque não quer dizer mais nada, e que isso é uma piada na história. Fabiano, e após causar esse impacto, taxando os países, nesses últimos dias a gente viu que o presidente, o Donald Trump, resolveu suspender as taxas dos países, exceto a China, por 90 dias. Como é que a gente pode esperar esse período? E será que é possível a gente prever o que vai acontecer daqui 90 dias? Olha, o governo norte-americano, assim como o Donald Trump nas decisões econômicas, ele é instável. E aí, com isso, o que acontece? Não é a primeira vez que ele estabelece tarifas, suspende tarifas ou os efeitos da aplicação dessas tarifas. Isso já aconteceu até mesmo com Canadá e México, que talvez sejam os países mais afetados. Ele suspendeu as tarifas daqueles países que estavam com tarifado acima de 10% para 10%, desde que este perfil de país não tenha cometido nenhuma retaliação. Por quê? Quem paga por essa conta, quem vai acabar pagando por essa conta final, são os próprios norte-americanos. Os norte-americanos vão pagar a maior parte desse custo. E, em princípio, os Estados Unidos eles afetam de uma maneira muito negativa países que são pobres, como Camboja, como Vietnã. São países que são bastante humildes e que os Estados Unidos precisam de alguns produtos que eles vendem. Tanto que nós tivemos ali 48, 50 países que se colocaram à disposição para renegociar as suas próprias tarifas em relação a produtos dos Estados Unidos. Né? Isso mostra um cenário de que os Estados Unidos querem conversar. Há uma pressão interna para os norte-americanos, da população, porque tem visto algumas situações saírem de controle em relação a custos, em relação a preço. Um outro fator é em relação à própria política, já que há cenários que mostram entre os próprios republicanos um descontentamento em relação ao que foi estabelecido pelas tarifas. E um outro fator é em torno do próprio staff do governo, né, que tem discutido isso, né? Eu esqueci o nome agora do responsável técnico, o cara que planejou essas tarifas, mas ele é um desafeto do Elon Musk, que tem aparecido como um braço direito do presidente Donald Trump, né? E que também tem sido afetado com essas tarifas, porque o contra-tarifa, né, dos países, ela acaba afetando os produtos do Musk. Né? E o Musk, por exemplo, para montar baterias para os seus carros Tesla, ele praticamente sai tudo da China. Então, ele é muito afetado, né? Ele tá perdendo muito recurso financeiro e está vendo alguma das suas principais empresas reduzir de tamanho drasticamente por conta dessas medidas. Então, a gente vê ali um cenário bastante complexo, mas no ponto é o seguinte, só teve tarifa reduzida para o mínimo, todo mundo vai pagar 10%, tá? Eu acho que isso não volta atrás, todo mundo vai pagar 10%, são aqueles países que não fizeram nenhuma retaliação. O Brasil não fez nenhuma retaliação, mas já estava na taxa mínima, então para nós fica tudo igual. Você sabe que você comentou do Elon Musk e já se ventilou aí na imprensa internacional, também aqui no Brasil, que o Elon Musk pensa, inclusive, em deixar, né, o governo, deixar o apoio, deixar o governo por causa disso tudo que está acontecendo, porque, de fato, ele está sendo muito afetado, né? As empresas, melhor dizendo, do Elon Musk estão sendo afetadas. Pelo que eu vejo, o Elon Musk ele pode sair oficialmente do governo, mas eu creio que ele não vai se afastar do presidente Donald Trump, né? Porque se tem um lugar que ele pode conseguir discutir essas medidas e como que ela afeta, porque não afeta só a empresa dele, tá? A gente coloca por ali porque ele está, mas afeta todas essas empresas grandes empresas norte-americanas que precisam fazer essas aquisições de matéria-prima em outros locais. Esse é um fundamento dos Estados Unidos, eles inventaram o capitalismo dessa forma. Então essa troca, essa sinergia entre produtos, em manufaturar produtos que vêm com menor valor agregado,
Isso é muito caro dos Estados Unidos. Então, as indústrias norte-americanas, elas precisam disso, e os minérios que são utilizados, os mecanismos, os componentes que são utilizados, eles têm em grande proporção na China e com a melhor qualidade. China é o maior produtor de placa solar, é o maior produtor daqueles elementos químicos que produzem as baterias. Então, se a gente também de fertilizantes, então você precisa da China sobremaneira para você conseguir manufaturar em outro lugar ou produzir alguma coisa. Então, a empresa do Elon Musk é um exemplo, né? Mas são muitas outras que precisam disso. Quando a gente olha, por exemplo, a indústria de ferro e alumínio do Brasil, que exporta para os Estados Unidos, é uma exportação que não é que a gente produz algo que eles desejam. Nós produzimos exatamente como eles demandam e desejam. Então é um produto feito para ele ser, ele vai um produto com um tipo de acabamento e lá ele vira um produto de valor altamente agregado. Essa que é a história. Então assim, isso pode afetar, principalmente quando você demanda produtos da China, pode afetar de uma maneira bastante grave a economia norte-americana. Agora, isso tudo que o Trump está fazendo, a gente tem que olhar nas propostas, lá atrás, as propostas de governo dele era proteger a indústria nacional dos Estados Unidos, proteger o mercado dos Estados Unidos, ele está fazendo, só que né, essas medidas mostram que ele está indo nesse caminho. Mas o que eu também te pergunto, você acha que, assim, dentro deste cenário, as indústrias, as empresas, né, elas podem se reorganizar mundialmente? Como você disse, não dá para pensar numa sociedade de consumo em que não tenha os Estados Unidos, mas assim, com tantas proteções, vamos colocar assim, que o Trump está fazendo, elas se reorganizarem e dependerem talvez menos dos Estados Unidos para negócios. Você acha que isso é possível? Os países têm buscado alternativas em relação à exportação das suas produções, sejam elas qual forem. Não é possível se pensar em um mundo no mundo comercial, no mundo de consumo, uma sociedade de consumo, sem os norte-americanos. Isso é inviável. Mas é claro que os países têm buscado alternativas. A dependência do consumo norte-americano, ela é presente em quase todo país que produz algo em escala. Então, você não consegue ficar sem o principal consumidor do mundo. Você consegue achar soluções que vão dar vazão a alguma coisa que você está produzindo, né? Você abrir novos mercados, como eu gosto de dizer, né? Por exemplo, a União Europeia busca o Mercosul agora, eles estavam evitando isso, principalmente França, agora eles querem fazer esse tipo de ação. O Brasil, no campo de exportação de proteína animal, abriu nesse meio tempo aí 3 novos mercados, inclusive Marrocos. Nós estamos vendo um reposicionamento de países da África, que são países mais pobres, e também países que têm alguma produção que estavam atingindo os Estados Unidos. Só que isso também aumenta bastante risco, né? Eu falava de ferro. O grande medo que nós temos aqui na economia brasileira, e quando eu olho para o meu setor do agronegócio, eu vou dizer que é sensacional. A curto e médio prazo é muito bom, porque você vai ter um forte volume de soja exportada. E entenda, sabe, Mel, que a China não tem como não comprar, Melissa, não tem como a China não comprar soja dos Estados Unidos. Pode estar 125%, eles estão dizendo que não vão comprar nada, mas é impossível. É fácil dizer agora, quando os Estados Unidos não têm mais soja. Só que nem que se o Brasil vendesse toda a soja que ele tem para produzir, que ele tem de capacidade de produção, que bate um recorde ano após ano, nós não conseguiríamos alimentar a China. A China teria que comprar dos Estados Unidos, sim. De alguma maneira, ele precisa de um outro fornecedor, e a Argentina produz farelo, produz óleo, e não soja em grão, né? Eles mandam um produto mais acabado para os chineses. Então, você precisa ter essa relação. Então, a gente pode exportar mais carnes, pode exportar mais soja no curto, no médio prazo, mas a gente pode ver o Brasil invadido por um tipo de aço muito mais barato
que é o que é produzido na Ásia de uma maneira geral, mas você pode considerar a China, que o Brasil teria mais dificuldades para levantar barreiras contra os chineses, né? E nós temos um superávit comercial em relação à China. Então a China teria argumentos para colocar alguns outros tipos de produtos aqui no Brasil. Então essa relação, esse balanceio, ele é relevante para entender que a gente pode ver a indústria brasileira, por exemplo, em algum momento, ela sendo invadida por manufaturados chineses que antes ganhavam o mercado norte-americano. Né? Quando ele ganha esse mercado norte-americano, ele compete com os norte-americanos em um outro nível. Quando vem para o Brasil, a gente pode ver, por exemplo, na questão da indústria de carros, a gente pode ver um cenário de completa invasão de carros chineses aqui no Brasil, ainda que ele não consiga colocar nas mesmas condições que as fábricas brasileiras, em termos de garantias, em termos de oferta de peças de reposição, índice de reparabilidade, que é importante no setor automotivo, mas o que a gente pode ver é uma invasão, e aí gerar uma circunstância de desemprego em alguns setores. Então, é um primeiro elemento que eu traria para a conversa, é esse. Não dá para ficar sem o principal consumidor do mundo, né? Então, o Brasil, o que ele exporta para Estados Unidos é extremamente relevante, né? Os norte-americanos não conseguem ficar sem o suco de laranja do Brasil. Esqueçam essa condição. Se eles taxarem 25%, eles vão pagar 25% a mais por esse suco. Não é aqui a indústria brasileira ou a cadeia produtiva brasileira que vai pagar. Não é a cadeia produtiva da carne bovina que vai pagar pelos 10% a mais, ou se fossem 25%. Na verdade, a carne bovina já paga 22%. As pessoas às vezes não sabem disso, porque existe uma cota de exportação de carne in natura e o Brasil estoura essa cota em 3 semanas. Em um ano, rapidamente, o Brasil já estoura essa cota em 3 semanas, é muito rápido. Fabiano, agora com relação aos nossos produtos, você escreveu no seu artigo no canal Pecuarista em relação à carne brasileira, né, que vai para os Estados Unidos, que a gente não precisa se preocupar com isso. Inclusive, eu quero convidar o nosso espectador, quem está nos assistindo, a ler o seu artigo, né, que está no canal Pecuarista. Aliás, toda terça-feira o Fabiano está no canal Pecuarista. Fez uma boa análise, né, que o Brasil não precisa se preocupar com essa demanda, nem com essa taxação, porque não vai nos afetar. Eu queria a sua análise novamente. O que eu pontuei ali é que havia algumas preocupações e principalmente a maneira como a mídia não especializada trata do assunto, né? E se colocou ali vários fatores, né, de risco sobre exportações brasileiras. Quando eu falo de risco de exportação brasileira, o único risco que eu vejo, e eu cito nesse artigo, é o etanol. Não é um risco. Esquece, o Brasil não vai mais exportar etanol para os Estados Unidos. A gente taxa o etanol deles em 17,5% ou 18,5%, e eles taxam o nosso em 2,5%. Então, essa relação ela não vai existir mais, né? Ela já não tinha cabimento. Por outro lado, o Brasil vai esmagar muito mais milho e vai produzir muito mais etanol porque a demanda interna é muito, muito forte. Então, o etanol se resolve sozinho, né, do Brasil. Inclusive, se a gente olhar para a cana-de-açúcar, safra que é açucareira vai se tornar alcooleira. Mas quando a gente olha para a carne bovina, né, o suco de laranja é muito parecido, mas quando olha para a carne bovina, a gente olha um cenário que é muito parecido com o suco de laranja. Eles não vão ficar sem. Estados Unidos tem o contingente bovino mais baixo desde a década de 40. Desde quando o Departamento de Agricultura norte-americano faz o levantamento, é o pior resultado que se tem. Eles estão ali vivendo virada de ciclo, eles estão naquele ciclo de baixa oferta de gado, tem um custo de produção muito mais elevado que o brasileiro. Uma arroba de bovina nos Estados Unidos, ela fica ali na faixa de 92, 91 dólares, para se ter uma ideia. A nossa aqui no Brasil, ela fica ali girando entre 48 dólares e 51, não passa disso, fica em 48 até 51 dólares a arroba. E o que nós temos lá? Nós temos um país que consome carne. O Brasil exporta 2 blocos de carne. Carne que é para fazer industrialização, são retalhos para fazer hambúrguer, e exporta também carne in natura. Essa exportação de carne bovina in natura, ela tem uma cota
Tá? Ela não é uma cota porque igual a gente exporta para a Europa, chamada cota Hilton, que é uma cota que paga muito melhor pela carne. Não é isso. É uma cota limitando em relação a tributos. E essa cota é de 65 mil toneladas. O Brasil, somente no ano de 2024, ele exportou quase mais de 3 vezes mais esse volume. Né? Chegou ali a 192 mil, 194 mil toneladas exportadas de carne bovina in natura para os norte-americanos. Para se ter uma ideia como que esse volume ele não representa muita coisa, nós atingimos em 2025, no fechamento da quarta semana de janeiro, a gente já tinha cotado toda a cota. A cota já tinha chegado a 66.200 toneladas, já tinha ficado para trás. E aí o que acontece? Né? Porque não tinham as tarifas do Donald Trump antes, nem ano passado, nem ano retrasado, nem no começo do ano. O que acontece? A gente paga 22%. A gente não, eles pagam. Eles pagam. Já era taxada a carne bovina brasileira em 22%. Por quê? Porque é a regra deles. Isso não foi um problema até agora. Tanto que os Estados Unidos eles aumentaram a participação de compras. A gente pegar o volume do primeiro trimestre do ano de 2025, eles aumentam essas aquisições. E lá eles têm um resultado de balança que é muito interessante em relação à carne bovina deles. Por que eu estou dizendo isso? Eles compram uma carne bovina do Brasil, por exemplo, de alta qualidade, carne bovina in natura, eles usam para o consumo interno, no mercado interno norte-americano, e vendem a carne bovina deles de alta qualidade para o Japão. Por exemplo, né? O Japão é o país que melhor paga pela tonelada da carne bovina. E o Japão, só para fazer um reparo aqui, eu acho que eu fiz isso no artigo também, o Japão foi taxado em 24%. Né? Inicialmente, o Japão foi taxado em 24%. O japonês é mais resiliente, ele é bem mais resiliente em relação aos chineses. Os chineses são comerciantes e são a segunda ou a primeira potência econômica do mundo, depende da análise, é uma posição ou outra. Mas os japoneses são mais resilientes e eles não fizeram retaliação. Então, dos 24 caíram para 10. Tá? Mas é só um exemplo de como que os americanos tratam isso. Então, eles compram uma carne bovina de qualidade por um preço ali mais barato, $5.000 a tonelada, e vendem a deles para os japoneses e para outros destinos por 9 mil, por 10 mil toneladas. Eu não consigo enxergar um cenário que os norte-americanos não vão seguir fazendo tal coisa. Eles precisam dessa situação para continuar a sua atividade. Então, esse mercado norte-americano, ele continua. O que eu vejo é uma possibilidade muito grande do Brasil, a carne bovina brasileira, não só carne bovina, mas carne de frango, carne suína, todas elas aumentaram a exportação. Se a gente pegar o balanço do primeiro trimestre, elas ganharem mercados em que os americanos deixaram flancos. Esses flancos são exatamente por conta das discussões destas tarifas comerciais, Melissa. Tá certo. Fabiano, eita. Tá certo, Fabiano, eu quero muito te agradecer por ter mais uma vez conversado com a gente aqui no canal Pecuarista, ajudado a entender, né, o que está acontecendo no mundo, né, com todo esse cenário. E muito obrigada. E, claro, deixar o nosso espectador, quem está nos assistindo, as suas redes sociais, todos os lugares onde o Fabiano está presente, no canal do Boi, na Rede Massa, no canal Pecuarista, que vale muito a pena acompanhar todos os dias o Fabiano. Eu sou suspeita para falar, acompanho o Fabiano todos os dias. Meu amigo, muito obrigado, e você sabe que aqui você tem porteiras abertas. Muito obrigado, Melissa. Um grande abraço para todos do canal Pecuarista, a todos que estão nos acompanhando, e uma boa noite. Então, para você que nos acompanhou até agora, muito obrigada. A gente se vê no próximo De Olho no Campo. Até mais.